Exerça a gratidão. Comecei o dia hoje, né, colocando isso em prática, porque eu já acabei de filmar o devocional todinho e quando eu fui olhar a câmera, simplesmente não gravou nada, eu não coloquei para gravar. Então estou agradecendo a Deus aqui porque eu posso repetir toda a leitura, todo o meu devocional. E assim, eu tenho certeza que esse capítulo vai ficar bem gravado na minha mente. Estou agradecendo pelo conhecimento extra que adquiri hoje. E vou adquirir agora com vocês. E isso faz muito link com o que nós vamos ler hoje, com a mensagem que a gente vai receber hoje. Eu me sinto muito mais preparada, inclusive, para passar para vocês, porque estou repetindo tudo, gente. Então vamos lá. Hoje a gente está entrando no capítulo 4 de Mateus, desse devocional que a gente tem feito aí todos os dias. Eu posto todos os dias às 7 horas da manhã. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber o devocional logo cedo, não esquecer de me acompanhar. É muito importante que nós, como liderança, como discipuladores, tenhamos um estudo aprofundado das Escrituras. Isso amplia demais os nossos horizontes, nos dá uma base muito forte, muito maior para exercer o nosso discipulado, para contar uma historinha para as crianças, como é o meu caso. A gente consegue encontrar muito mais aplicações nos textos bíblicos do que aquela que a gente sempre ouviu, que sempre passa de boca a boca, né? Uma explicação simples, simplificada das histórias. Então, me acompanhe. Eu vou fazer a leitura do capítulo 4, depois a gente vai lendo nesta Bíblia aqui, que é uma Bíblia de estudo esquematizado, a gente vai lendo a explicação que ela traz do capítulo e vamos conversando. Depois eu anoto tudo que eu entendi com as minhas próprias palavras e a gente lê como um resumão do nosso aprendizado do dia. A tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus volta para a Galiléia. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, que é a mesma mensagem de João Batista. A vocação dos discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Jesus prega por toda a Galiléia e cura muitos enfermos. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e atormentados, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Essa é a leitura, então, do capítulo 4. A gente vai ler agora a explicação dessa Bíblia e vamos comentando pelo meio da explicação. Encarando o inimigo, batalha espiritual. Se você estivesse prestes a encarar um inimigo em um duelo, seria crucial que você estivesse adequadamente treinado para usar as armas disponíveis. Jesus estabelece para todos os seus seguidores um modelo de como nós também
podemos vencer o inimigo da nossa alma. A Escritura é a arma. Jesus a citou e aplicou. A menos que nós também estejamos firmados com essa arma espiritual, podemos encontrar sérios problemas quando batalhas espirituais surgirem ao nosso redor. Você está pronto para lutar ou você ainda nem sabe se há uma batalha ocorrendo ao seu redor? Leia a Bíblia e você descobrirá que Deus o equipou para lutar, não com revólveres e armas, mas com oração e com a sua palavra. Esse primeiro trecho eu achei muito forte, porque quando a gente faz a leitura do capítulo, no momento em que Jesus está sendo tentado, eu já tinha dado uma pesquisada e a gente percebe que todas as respostas que Jesus dá para Satanás estavam baseadas no livro de Deuteronômio. E isso traz para nós um paralelo entre Jesus e o povo do deserto, o povo de Israel no deserto. O povo estava no deserto na sua jornada, ali Jesus é tentado no deserto também. E vai havendo paralelos em todo o momento da tentação. O povo no deserto reclamou da comida, Jesus ali teve a oportunidade de se alimentar melhor, Jesus não reclama de estar passando fome, o povo de Israel reclama. Jesus é tentado quanto à espiritualidade, né? O povo de Israel cai no pecado, várias vezes idolatrando, né? Fazendo um bezerro de ouro. Jesus é tentado quanto às riquezas, o povo de Israel cai no pecado das riquezas, quando saqueia em momentos em que Deus não deu permissão para saquear, né? Quando almeja o que não era para eles. Então a gente vai vendo todo esse paralelo e percebe que Jesus conhecia as Escrituras, Jesus estudava as Escrituras e sabia exatamente em que momentos aplicar o conhecimento que ele havia adquirido. É o que eu falei antes, nós como liderança, como discipuladores, precisamos manejar bem a palavra de Deus. Só de olhar para essa passagem da tentação, a gente consegue ver aqui várias aplicações. Se você olhar com cuidado, você enxerga várias aplicações. Eu nem posso trazer tudo aqui nesse devocional, porque ficaria um vídeo gigantesco. Mas, por exemplo, você consegue perceber as dimensões do poderio de Satanás quando fala que ele transporta, né, Jesus até os locais onde ele quer transportar. A gente percebe que ele tem um poderio físico também. Eu sou presbiteriana, gente, a gente não dá muito, não enfatiza muito esse estudo de batalha espiritual, de presença de Satanás, de ação física de Satanás na nossa vida, mas eu percebo que eu preciso me aprofundar nesse estudo também. Aqui nessa explicação ele fala, às vezes estão acontecendo batalhas ao seu redor que você não está nem percebendo. É Satanás agindo ao nosso redor e muitas vezes a gente não está notando porque a gente não está com a Bíblia clara na nossa mente. São sinais que aparecem e a gente não percebe aqueles sinais porque a gente não tem base bíblica para enxergar esses sinais, para perceber que Satanás tem poder para fazer aquilo, para perceber que não é algo natural, não é algo comum, é Satanás agindo ali, são batalhas espirituais à nossa frente que a gente não enxerga. E aí eu vou continuar aqui, senão vai virar uma pregação, né? Vamos ler a explicação do versículo 3. O diabo é um ser espiritual que procura constantemente enganar o povo de Deus. Ele não é igual a Deus, mas é um anjo criado que se voltou contra o seu Criador em rebelião. Do 3 ao 11. O diabo perguntou se Jesus era o Filho de Deus. Obviamente, o diabo sabia que esse título denotava divina autoridade e poder, o que significa que Jesus seria capaz de realizar certas proezas. 4:12. Jesus retornou a Galiléia e começou o seu ministério depois que João foi preso. Com o ministério de João levado forçosamente ao fim, o tempo de preparação havia terminado e Jesus, aquele que João anunciou que viria após ele, podia começar o seu ministério. Aqui também nesse trecho a gente vê algumas nuances, como por exemplo, por que a Galileia? Por que Jesus volta para a Galileia? E por que isso é conectado com a profecia de Isaías, quando diz aqui, o povo que jazia em trevas viu grande luz. Isso é parte da profecia que Isaías faz. Deixa eu ver se eu acho aqui qual é a referência. Isaías 9, 1 e 2. O povo que andava em trevas viu grande luz. Aí eu vou ler aqui o que eu pesquisei. Essa profecia foi escrita 700 anos antes, em um momento de crise. Israel estava sob ameaça do Império Assírio. As regiões do norte, Zebulon e Naftali, foram as primeiras a sofrer invasão. Houve destruição, idolatria e decadência espiritual. Por isso a Galileia era vista como um povo em trevas. Ali havia muita decadência espiritual, decadência física, mesmo pobreza. E Jesus escolhe trazer a luz para ali. Então a região que andava em trevas viu grande luz. É o cumprimento da profecia de Isaías. E nesse momento que Jesus vai para a Galileia, é o momento em que João Batista foi preso, como seu ministério foi interrompido, era a hora, então, de Cristo iniciar o seu ministério publicamente. Então, a explicação agora é do capítulo 18 ao 22. Qualificações ordinárias. Quem está qualificado para o ministério? Será que é necessário uma formação de curso superior ou uma graduação em seminário ou uma linhagem especial? Os primeiros que Jesus chamou para participar do seu trabalho podem mostrar um pouco das qualificações necessárias.
Eles eram trabalhadores comuns, pescadores e cobradores de impostos. Eles estavam profundamente envolvidos na vida normal de negócios, famílias e amigos. Eles não receberam nenhum treinamento especial, apesar de terem recebido logo em seguida o treinamento em ação mais extraordinário da história. Pessoas simples e comuns foram as que Jesus identificou como perfeitas. Pessoas simples e comuns foram as que Jesus identificou como perfeitas para o ministério. Você se sente desqualificado? Isso é bom, porque é parte dos requisitos dele. Humildemente, ofereça-se a Cristo e veja como ele pode usá-lo. Então, aqui a gente vê a vocação dos discípulos, né? Jesus chamando aqueles ali que eles não tinham nada especial, eles não estavam estudando a Bíblia, eles não começaram pelo estudo da Bíblia, como nós. Eu, por exemplo, já comecei, né? Gente, eu sou crente quase que desde que nasci, bem pequenininha, meus pais foram para a igreja. Meu ministério já começou ali. E assim, hoje é que eu estou me aprofundando, procurando realmente me qualificar melhor para o ministério. Demorei demais, já deveria ter feito isso há muito tempo. Mas eu não fiquei parada todo esse tempo, 40 anos parada, né? Eu já estava trabalhando. Jesus já me escolheu, já vem me treinando durante todo esse tempo. Não tive a oportunidade como discípulos de ter esse intensivão, né? Que foi maravilhoso, mas nós hoje estamos tendo a oportunidade aqui de aprofundar o nosso conhecimento. Mas saiba que você que está aí envolvido nos seus afazeres diários, é você que Deus quer. Deus não espera aquelas pessoas que estão paradas. Ah, não, eu vou trabalhar para Deus quando eu não estiver mais trabalhando fora, eu vou trabalhar para Deus quando eu não tiver criança pequena, eu vou trabalhar para Deus quando eu tiver dinheiro. Deus não espera isso de você. Ele espera que você, como Tiago e João, abandonaram as redes ali imediatamente, deixaram o seu pai lá no barco, imediatamente seguiram a Jesus. É isso que ele espera de nós, que a gente se desprenda, se desagarre das coisas diárias e dedique nosso tempo, dedique nosso coração a ele. O mais ele fará. 4:23. As sinagogas eram lugares de reuniões e centros de adoração desenvolvidos depois que os judeus foram espalhados pelos assírios e babilônios. Na ausência de acessibilidade ao templo, muitas cidades haviam construído sinagogas e Jesus focalizou seu ministério inicialmente nesses centros da vida judaica. 23 e 25. Assim como os outros autores dos evangelhos, Mateus não conseguiu relatar-nos tudo o que Jesus disse e fez. Em vez disso, ele simplesmente resumiu os primeiros dias do ministério de Jesus. Então, ele fez um resumão aqui, né, que a fama dele começou a se espalhar, a gente não tem noção de quais maravilhas Jesus fez nesse período, mas ele diz que houve cura de toda sorte de enfermidades físicas e enfermidades espirituais, e que multidões, não era uma multidão seguia, eram multidões numerosas de várias cidades o seguiam. Gente, foi um verdadeiro rebuliço esse início do ministério de Jesus. E que maravilha hoje sermos chamados também, como aqueles discípulos foram chamados, para dar continuidade a esse ministério. O poder dado a Jesus ali de cura física, de cura da alma, esse poder é dado a nós também, desde que nós busquemos no Espírito de Deus esse poder, que nós deixemos Deus derramar sobre nós todo o poder que Ele quer, que nós deixemos ser instrumentos nas mãos dele. E é isso, eu vou fazer as anotações agora, bem rapidinho aqui, e volto para ler esse resumão. Vamos lá, minha leitura. Inclusive, eu lembrei de alguns detalhes da pesquisa que eu tinha feito que eu esqueci de mencionar durante a explicação, mas eu coloquei aqui agora. Mateus 4. O capítulo inicia com a tentação de Cristo, que vem fazendo um paralelo entre Cristo e o Israel desobediente. Cristo como um tipo de Israel perfeito. Esse trecho nos mostra a importância de dominar a palavra e estar prontos para as guerras espirituais. Observo também algumas dimensões do poder de Satanás nesse trecho. Também podemos meditar no fato de que necessidades não justificam desobediências. Essa foi uma meditação que me veio agora também. Jesus passou ali por necessidades no deserto, ele estava 40 dias sem comer, a fome com certeza era grande. Mas isso não justifica desobediência. Também podemos meditar no fato... isso é o que eu li. Em seguida, Jesus volta à Galileia, região pobre financeiramente e espiritualmente, trazendo ali a luz. E chama os discípulos, pessoas simples envolvidas nos afazeres diários. Eles não tinham nada em especial.
É interessante que Cristo os escolhe, enquanto o natural era os discípulos escolherem seu mestre. Essa é uma coisa que eu lembrei agora, que no contexto naquela época era natural o discípulo observar os mestres e ele escolher qual mestre ele iria seguir. Mas com os discípulos de Jesus foi ao contrário, foi Cristo quem os escolheu e eles o seguiram, o que é também muito interessante. E por fim, Mateus resume o grande movimento e impacto gerado na região e até nas regiões distantes, de onde vinham multidões para buscar os benefícios de estar perto de Jesus. Temos feito diferença por onde passamos? Fica essa pergunta aí para a gente encerrar hoje. Tem sido extremamente gratificante estar com vocês todas as manhãs. Te encontro amanhã. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para que chegue até você todas as manhãs esse devocional que nós temos feito. Agora vamos às nossas orações, porque é nesse momento que o nosso relacionamento com Deus se fortalece.